Bom dia a todas e a todos. Queria iniciar agradecendo o convite, destacar o empenho dos organizadores, dos parceiros que constituíram esse evento de 3 dias, o Instituto Legislativo Paulista. É a primeira vez que o Arquivo do Estado atua em conjunto com o LP, espero que seja a primeira de muitas. O Memorial da Resistência, parceiro de longa data, desde 2009, 2008, está mais antigo ainda. Desde 2008 a gente atua em conjunto. A PUC, casa que eu trabalho também como professor e que está atuando em conjunto na organização do evento. Está aqui a professora Heloísa de Faria Cruz, que dirige o Centro de Documentação e Pesquisa, CEDIC, da PUC, e agradecer o Núcleo de Memória Política, que também atua em conjunto com o Arquivo do Estado há muitos anos. Eu já não vou chutar porque eu não sei quantos, mas acho que uns 3, 4 pelo menos, para mais, 2009, por aí, 2008, 2009. E a equipe do próprio Arquivo do Estado, que se envolveu não só na preparação do evento, mas tem uma parte da turma que trabalha junto ao acervo do DEOPS. Está aqui a Rafaela, que aliás produziu o PowerPoint que eu vou usar. Fiz uma pequena modificação, ajudou num texto, tem um texto aqui que ela me passou, que organiza as informações. Está o Rafael lá no fundo, que atua junto a essa documentação há pouco tempo, há alguns meses, mas já parte da equipe, e o Ricardo, que está aqui, que também há muito tempo trabalha no DOPS, acho que para mais de ano. E a equipe que produziu o evento, Andresa, quantos anos, Ricardo? Uns 5? 4 anos. Então, o pessoal que organizou o evento, a parte do arquivo, Andresa, Anéia, Jéssica, Gislene, enfim, citar todos, correr o risco de não esquecer ninguém aqui, Eu iniciaria, antes de falar propriamente da documentação do DOPS, como que ela chegou no Arquivo do Estado, como que esse acervo está organizado, os projetos que a gente desenvolve para organizar. O Pedro tem razão, é uma tarefa hercúlea, é muito grande. Foram feitas opções de tratamento do acervo ao longo da história. Por sorte, ninguém teve a ideia de reorganizar o acervo, porque no nosso caso seria um desastre. Foi mantida a organização original, que veio da Polícia Federal, em 91, veio da Polícia Federal. Mas antes de falar disso, eu queria destacar uma questão que me incomoda, e não só a mim, eu acho que quem é da área da memória e da documentação, de arquivo, de centro de memória, deixar pontuado aqui uma questão que eu acho que é fundamental no que se refere a documento, informação e memória. Documento não é neutro. Documentação não é... A organização da documentação não é exclusivamente uma opção técnica. A gente organiza assim, o assado, esse é o jeito mais adequado, porque está no manual XYZ. Não. Tem uma opção política na hora que você vai mexer com esse material. Sempre tem uma opção política. Desde a sua produção, quando o documento está sendo gerado, nas delegacias, no caso dessa documentação aqui, passando pela forma como eles são utilizados. Muitas vezes a documentação, no caso do DOPS, a gente tem inúmeros exemplos, ela teve a função original de perpetuar mentiras sobre os prontuariados. Isso não precisa ir muito longe para descobrir. A gente sabe disso. A quantidade de mentiras que tem nos documentos é muito grande. E nem por isso eles perdem o valor, muito pelo contrário, eles têm um grande valor histórico exatamente por causa disso. Porque desvela a atuação do Estado repressivo, como ele se referia ao cidadão que está sendo perseguido. Além da questão do uso e da produção, a seleção do que deve ser guardado, o que deve ser descartado tecnicamente, são opções políticas, elas não são exclusivamente técnicas. E, por fim, a política de acesso também, e essa é obviamente uma decisão política de o que abrir, como abrir, o quanto abrir, de que forma que abre, para quem abre.
Abre para a família, mas não abre para o pesquisador. Abre para o pesquisador desde que ele tenha uma carta de recomendação do reitor da universidade, mas não abre para o jornalista. Abre para o professor universitário, para o doutorando, mas não abre para o estudante de graduação, né? Qual é o critério, né? Essa é uma questão essencial, porque cada instituição trata essa questão de um jeito. A lei de acesso, essa lei recente, né, que foi sancionada em novembro pela presidenta do ano passado e começou a valer agora no mês de maio, né, ela resolve em grande parte essa questão. Agora, também depende de uma interpretação da lei, né? O Maurílio sabe, tem muito advogado no Brasil, no mundo, porque a lei não é autointerpretável, né? Cada um lê como quer, dentro de um campo de possibilidades aí. O que significa que tem gente tem instituições que vão olhar para essa lei e vão dizer, não, mas essa é uma questão que tem que ser regulamentada pelo Estado. Cada Estado vai regulamentar como achar de forma mais adequada. E aí vai ter gente que não vai abrir do mesmo jeito, ou vai abrir tajando o documento. Também é uma prática que algumas instituições adotam. Simplesmente tira uma cópia e pinta algumas partes dos documentos, né? Pois bem. Se todos esses processos ligados à documentação, eles são carregados de opções políticas, né? Eles expressam essas opções, um momento histórico em que essas decisões estão sendo tomadas, né? Então, no momento em que imediatamente o segundo governo, após o fim da ditadura militar, o segundo governo civil, né, o do Collor, né, por incrível que pareça, foi no governo Collor que esse material saiu da Polícia Federal e foi para os estados, né, foram tomadas opções, a maior parte dos arquivos estaduais não tiveram condições técnicas ou políticas de abrir, o do Paraná abriu, o de São Paulo também. Isso já em 91 foi feita a transferência, foi aberto em 94, né? Essa é um pouco do histórico do DOPS, né? Esse acervo, ele, no caso do DOPS de São Paulo, começa como Delegacia de Ordem Política e Social, se eu não me engano, o nome inicial era Gabinete de Investigações Criminais, né? O de 24, no governo Arthur Bernardes. Não tenho muita certeza, estou olhando para a Rafaela, que ela conhece mais do que eu isso, né? O DOPS ele é extinto no apagar das luzes, aqui em São Paulo, do governo José Maria Marim. Lembram dele? Então, era o vice do Maluf, né? Ele era o governador na época e eu acho que o último decreto que o José Maria Marim assinou foi transferindo o DOPS, isso já em fevereiro de 83. O primeiro governador eleito pós-ditadura aqui em São Paulo, Franco Montoro, tomaria posse dia 15 de março. Em fevereiro, não, 4 de março, aliás, não é nem fevereiro, não. 11 dias antes da posse do Montoro, o Zé Maria Marim passa esse acervo para a Polícia Federal, né? Preservando aí aqueles que estavam ainda, no mínimo os que estavam no serviço público, que continuam dois. Esse outro dia saiu, não sei em qual lugar aí, que tem 2 torturadores que ainda são funcionários públicos estaduais. Eu trabalho no arquivo, são meus colegas, uma coisa incrível, né? Eu não sei os nomes dos ditos cujos, mas saiu, acho que na imprensa, né? Enfim, acho que o Ivan Seixas comentou sobre isso, porque um deles ele é conhecido do Ivan, né? O Carlinhos Metralha, né? Acho que esse é o apelido, né? Então, o nome é legal, é uma cunha boa. É porque parece que o Ivan fala que ele andava com metralhadora cruzada, né? Fazia parte do modelito dele, né? Bom, em 91, esse acervo foi transferido. Deixa eu me organizar aqui, senão vai longe, né? Em 91, esse acervo foi transferido da Polícia Federal para o Arquivo do Estado, né? Bem, um pouco à luz da Lei 8.159, né, que é a Lei Federal de Arquivos, né, e que possibilitava que cada Estado... Tá ruim o negócio aqui, né? Vamos ver se assim fica melhor. Possibilitava que cada Estado estabelecesse regras próprias para a abertura dos acervos, né? Eu não sei, aqui eu fico incomodado aqui. Acho que tá bom aí para vocês? Então, o retorno é péssimo. Para mim ficar... Como abrir esse? Bom, primeiro, na época, o Arquivo do Estado ele era da Secretaria de Estado da Cultura, né? Cá entre nós, mesmo no estado grande como São Paulo, a Secretaria da Cultura, principalmente na época, hoje até ela é mais parruda, tem mais ações, mais equipamentos,
mas na época era uma secretaria um pouco fraquinha do ponto de vista político, né? O que significa que ter essa documentação com esse peso político numa secretaria fraca, como é que você abre? Simplesmente abre? Eu não trabalhava na época, eu entrei no ano seguinte, 92, mas eu sei que de 91 até, acho que 94, 91 a 94, foi montada uma comissão em 91, que se discutiu até começo de 94, comissão essa formada por jornalistas, advogados, pessoas ligadas na época, comissão de familiares de desaparecidos, acho que já tinha o Fórum dos Ex-Presos Políticos, o Ivan participou da chegada desse material, Ivan Seixas, né? Quando chegou na Moca, ainda mais a transferência foi feita de noite, né? Então tinha uma coisa assim de estar muito frio de noite, uma coisa meio cinematográfica, né? A pessoa queria abrir o acervo para olhar as fichas, enfim, estava, né, disponível, pelo menos para aquele seleto grupo inicialmente, né? Isso em 91 já. Bom, essa comissão formada em 91 e que fez reuniões até 94, sugeriu ao secretário de Cultura da época que uma minuta de resolução, que é essa resolução número 38, e que possibilitou o acesso à documentação por parte de qualquer cidadão. Qualquer pessoa pode olhar. A única coisa que ela tem que fazer é se responsabilizar pelo que ela está olhando, ou seja, o uso que ela vai fazer daquela informação, né? Esse modelo ficou durante anos sustentado em cima dessa resolução número 38 do secretário da Cultura, né? A gente vai falar das consequências disso daqui a pouco, né? Esse acervo, ele é de 1.173 metros lineares. Metro linear, para quem não sabe, é assim em pezinho, sabe? Então é 1,2 km de papel assim, né? É papel que não acaba mais, né? Isso a gente não sabe o número exato de folhas, mas chutando aí 5.000 folhas por metro, você tem aí quase 6 milhões, 5 milhões e meio de folhas de papel, né? Isso é um acervo muito grande. Aí tem 5 conjuntos documentais, né? Estão aí descritos, os prontuários das delegacias especializadas, dossiês do Serviço Secreto, que é um material... metade dessa série de dossiês são quase 10 mil, são 9.900 e qualquer coisa pastas, né? Metade disso refere-se à chamada família 50, né? Metade, a gente sabe, eu sei que é metade porque é contraste visual. Teve um projeto com a professora da USP, a professora Maria Aparecida Aquino, que a gente trocou as pastas e fez, cada família são 10, são 5, 10, 20, 30, 40 e 50. Cada família tem uma cor. Então você entra no acervo, metade é vermelho, que é a cor 64 para frente, né? Não sei porque eu falo essa opção, mas, né? Então as pastas vermelhas são referentes ao regime militar, né? E então metade do acervo do Serviço Secreto refere-se à ditadura militar. Depois a gente, enfim, tem essa ordem política, a ordem social e uma série que chegou a acho que 2 anos, eu já não lembro mais quando é que chegou o DOPS de Santos. Peraí, vamos aqui para não errar. Fevereiro de 2010. Vai mais de 2 anos. Que é a documentação do DOPS, que estava em Santos, na 6ª Delegacia do Interior, 6ª DEINTER, e que foi retirado numa operação bem, agora legal para contar, né? Mas na época horrível de fazer, né? Foi um negócio feito assim, eu vou contar daqui a pouco, é uma coisa de cinema também. Se tiver, dá um curta-metragem, pelo menos, a operação, é bem engraçado. Agora, né, a gente acha engraçado, na hora não foi muito, não. Mas, enfim, esse é o termo de responsabilidade. A pessoa, não sei, acho que não está dando para ler aqui, está meio desfocado. Mas, enfim, os dados da pessoa que vai consultar, o que ela se responsabiliza, né, e a relação de tudo que ela pesquisou, né. Isso garante, inclusive, o acesso ao que o cidadão pesquisou. Sei lá, o meu prontuário foi acessado pelo Jair, eu não gostei do que o Jair fez com o meu prontuário, né? Então eu não vou processar o arquivo, vou processar o Jair. Pronto, é simples assim, né? Isso tem dado sustentação para o atendimento público desde a abertura, há 18 anos. Né? Estamos falando de 18 anos já. Né? A gente, para fins jurídicos, desde 95, 4.290 atendimentos, né? Estamos falando de Comissão Estadual de Anistia da Secretaria de Justiça e Defesa de Justiça e da Cidadania, estamos falando da Comissão de Anistia, né? Dirigida pelo Paulo Abrão, atualmente,
estamos falando de processos do Ministério Público Federal, né, aqui em São Paulo, a PRR3, Procuradoria Regional da República, Terceira Região, que tem o procurador Marlon Weinchert, né, atua em conjunto com a doutora Eugênia Gonzaga, né, procurador Sérgio Suyama, que também é uma pessoa que é cliente de carteirinha já nosso, né, pede prontuário assim, de montão, né, e a gente atende todos, assim, já temos uma estratégia de atendimento, né? Ficou ligeiramente interrompido nos últimos meses por motivos óbvios, né? Está finalizando um prédio que inaugura segunda-feira para atender melhor a todos, enfim, isso atrapalhou porque teve que mudar o acervo de um prédio para o outro, daí não tem como, né? No meio da mudança, né, atender não dá. Mas foi um período curto, né? A gente interrompeu os jurídicos, acho que um período de 2 meses, né? Chegou a mais que isso, 3 meses, né? Mas e agora retornamos ao atendimento, né? Além do atendimento jurídico para familiares, né, a gente tem atendido pesquisadores, né? E essa documentação... Agora, tem uma questão que se fala, não, mas o pesquisador pode entender errado a documentação, não fazer a crítica certa do documento, pode ser isso eu já ouvi, inclusive, né? Pode ser um mau historiador, ele reproduz o documento como fosse verdade. Bom, a gente não pode abrir o acervo só para bons historiadores, até porque é um critério bem subjetivo, né? A gente abre o acervo para qualquer pesquisador que queira olhar. E a responsabilidade sobre se é uma boa pesquisa, o que ele escreve, é dele, né? E isso é importante não só para a pesquisa acadêmica, para a produção de conhecimento, mas para reforçar na sociedade o debate sobre a questão da ditadura, da cidadania, espraiando esse debate para dentro da academia, para os jovens, estudantes, nas editoras produzindo uma série de livros, né? Então, foram 35 mil atendimentos de 95 até agora, né? A gente espera que aumente substancialmente isso com um prédio novo, né? E até onde a gente consegue mapear, deram 17 livros. Eu desconfio que é um pouquinho mais, né? Só aí tem dois... Bom, são as notícias que 2010, muito por causa da história do DOPS de Santos, né, fez sucesso, né, o recolhimento cinematográfico, que eu vou relatar daqui a pouco, né. Eu só tirei um número aqui, até explicar para a moça que fez, porque eu não sabia explicar aquele número. Não achou. Ah, lá? Ah, eu achei que era com a gente, por isso que eu tirei, porque eu não sabia explicar. Não, como é que você usou a expressão? Então, porque... indeferidos, porque tinha 138 processos indeferidos. Eu achei que eram 138 pedidos nossos indeferidos. Como eu nunca tinha ouvido falar dessa história, falei, se a Rafaela aparecer, eu pergunto na frente de todos, até para não parecer que eu estou fraudando o PowerPoint dela. 138 indeferidos lá, não pela gente. Agora eu entendi, porque eu não tinha entendido isso, né? Mas, enfim, da comissão comissão de expresso, tá bom. Dois grandes projetos acadêmicos foram desenvolvidos no Arquivo do Estado com a documentação do DOPS, né? Um projeto coordenado pela professora Maria Aparecida de Aquino, na época ela era professora da USP, né? Agora acho que ela está no Mackenzie, né? E esse projeto durou alguma coisa como 3 anos e resultou não só na troca de embalagens lá das pastas e tal, mas também numa reflexão por parte dos estudantes que ela orientava, né? E nós imprimimos aí, junto com a imprensa oficial, nossa parceira nessa questão, 5 livros que analisam, não é uma interpretação, óbvio, assinada pelos autores, né, de como que está organizado e funciona o DOPS, né? Tá. Outra grande pesquisadora, e aliás não só ela, o professor Boris Kossói também atuou junto a essa documentação, a professora Maria Luísa Tucci Carneiro e o professor Boris Kossói, os dois desenvolveram projetos aí para mais de 15 anos já, né? Tá 16 anos, eu acho, né? Desde 95, junto à documentação do DOPS, um pouco focado no período da ditadura, mas muito mais no período do Estado Novo, a questão da perseguição durante o Estado Novo aqui em São Paulo, né? Aí sim deu uma quantidade de livros enorme, né? Teses, artigos, enfim, é um material muito rico, né? Esse é o número de reclamações que a gente recebeu por atuar dessa forma, né? A gente convive muito bem com esse número, né?
a gente nunca teve nenhuma reclamação. Gostei muito do zero grande, porque ele expressa a quantidade de problemas que a gente teve. Nenhum. Né? O que reforça que o modelo está correto. Né? Porque mesmo que tivesse tido reclamações, ele falou, tivemos umas 100, mas todas foram improcedentes. Não tivemos nenhuma. Ninguém falou, olha, eu me sinto ofendido porque, sei lá, dizia que o meu pai que foi morto, o delegado fala que ele era maconheiro. Eu sou moralista, sou contra as drogas, está lá no prontuário, não quero que ninguém saiba que o delegado dizia que meu pai era maconheiro. Não tem isso. Né? As pessoas sabem publicamente que esse acervo está aberto à produção, à divulgação, ninguém nunca reclamou. E até um caso um pouco... que teve alguma repercussão na mídia, né? Todo mundo aqui deve ter ouvido falar, a tal da ficha da presidente, né? Que saiu na capa da Folha de domingo, né? Que envolve diretamente o arquivo esse negócio, né? Porque a jornalista, podemos chamar assim, ela alegava que aquela ficha tinha sido vista no Arquivo Público do Estado de São Paulo, né? Bom, e aí como é que faz? Então, acha a ficha. A gente olhou a ficha, conversamos com os colegas que conhecem bastante o acervo, falaram, essa ficha não é nossa, ninguém nunca viu nenhuma ficha dessa. E aí nem precisou de pedir, depois teve lá, ela era ministra da Casa Civil na época, né? Movimentou lá um batalhão de peritos, advogados, mas é para analisar esse negócio. Mas a gente olhou e falou, não é porque não tem nenhuma. Ia ser improvável que a única fosse a dela, né, desse modelo, né? Todas as outras são de outro modelo. A ficha era falsa, não era nossa. A moça provavelmente, aí eu não afirmo publicamente, porque eu não tenho certeza, recebeu de outra fonte ou baixou de um site. Tinha uma ficha muito parecida a um desses sites de extrema-direita, Terrorismo Nunca Mais, né, Brasil Sempre, né, essas coisas da extrema-direita que tem ficha. Aliás, depois fizeram a brincadeira, né, fizeram com o Serra, com o Pato Donald, com o Mickey. Né, fizeram só botar o desenho e editar no Photoshop. Né. Então, qual foi o procedimento? Pegar o documento aquele que vocês viram no formulário, olha, jornalista olhou isso, mostramos para os advogados da ministra. Né? Ele quis olhar, não tinha nada de ficha. Né? Ela falou que a gente tinha perdido a ficha. Eu falei, quer dizer, a única ficha a gente não encontra, não existe, nós é que perdemos. Aí procura e fala, não tem. Bom, a Folha se retratou daquele jeito que a imprensa faz, mais ou menos, mas se retratou dizendo que não tinha nada disso no arquivo mesmo, não existe e pronto. Quer dizer, esse foi talvez o mais próximo que a gente teve de um problema e que não foi reclamação de nenhum prontuariado ou de familiar. Né? O que temos para prover o acesso, né? E aí vale destacar uma questão, a gente manteve, como eu disse no início, a organização original do DOPS, né? Mantivemos ali, inclusive, os armários de fichas, né? São os mesmos em alguns casos, né? Se aqueles armários falassem, né? São os mesmos armários do DOPS na delegacia, né? Quase todos, né? Tivemos que trocar alguns porque o mecanismo não funcionava mais, né? Então, mas a ordenação é a mesma, né? E a solução dos problemas encontrados no processo de arquivamento da repressão, a gente deu na informática, para não tirar da ordem. Né? Então, porque a forma de organização expressa uma lógica, e esta foi mantida. Né? É um documento histórico, digamos assim, material, a lógica adotada para organizar o acervo. A gente preservou isso. Né? Agora, é óbvio que tem coisas ali que são, digamos, critérios um tanto quanto esquisitos. Né? Alguns nomes eram arquivados pelo seguinte critério: nomes fáceis, nomes difíceis. Bom, para mim José é um nome difícil, porque eu nunca sei se é com S ou com Z, então eu não saberia como arquivar. Né? É difícil, porque você fica, será que é com S ou com Z? Não, esse vai para o difícil porque eu estou na dúvida. Né? Agora, Pidwils, que é fácil, é sempre com Y no final, então vai para o nome fácil. Né? Depende, é muito subjetivo, mantivemos desse jeito, tem lá uma parte que tá desse jeito. Né? Então, foi feito um banco de dados, né? Está sendo alimentado. Não, esse ainda está sendo alimentado primeiro? Melhorado, ele já existia, da TUT esse, né? A partir do projeto da professora Maria Lúcia Tucci Carneiro, um banco de dados com mais de 170 mil registros, por volta disso, né, dos prontuários nominais. Essa documentação que remete mais ao período anterior, do estado de sítio do Arthur Bernardes, que é quando começa o DOPS, né, que é de 24, até... Ele continua em 64 para alguns nomes que continuaram atuando.
Tipo, Luiz Carlos Prestes é uma prateleira, né? Não é uma caixa. Né? Assim, só tem uma prateleira inteira de Prestes. Né? Porque vai desde o Estado Novo e vai embora. Né? Agora, militantes que atuaram exclusivamente na ditadura militar, você não encontra prontuário, muito pouco, são raros. Né? Você vai encontrar mais dossiês do serviço secreto. Né? A documentação dos prontuários está sendo tratada, vou falar. Agora, o banco de dados já existia a partir do projeto da professora Maria Luísa, a gente está ajustando esse banco de dados. Né? Tem um catálogo e um banco de dados, os assuntos dos dossiês de ordem política e social, porque não existem fichas nominais que remetam a eles, então são por assuntos. Né? Um dos dois, ordem política, ordem social tem. É isso, eu olhei para ela para corrigir. Banco de dados das fichas temáticas de ordem social, a gente tem, e das fichas remissivas do Departamento de Comunicação Social, que não é DOPS. É um outro material que eu vou falar depois, que a gente apelidou de New DOPS, né? Que é um negócio bonito. Né? Porque o cachimbo, fumo cachimbo, deixa a boca torta. No meu caso não deixou ainda, mas deixa a boca torta, né? Dizem, o ditado. Né? A Secretaria de Segurança Pública, depois que extingue o DOPS, no mesmo decreto, assinado pelo governador Franco Montoro, que era um democrata, inegável, né? Cria uma coisa com um nome muito singelo, que é Departamento de Comunicação Social, que é uma coisa legal para se comunicar com a sociedade. Adivinha quem que trabalhava nele? Acertaram, o pessoal do DOPS. Né, que continuou fichando e produzindo dossiês e documentos até 1998. 98, salvo engano. 99. Então, por exemplo, comício das diretas, a gente tem uma pilha de fotos preto e branco, tirado com teleobjetiva de um prédio distante, preferível as que saíram na imprensa, que são mais focadas, né, meio desfocadas, identificando os subversivos que estavam no palanque. Governador Franco Montoro, por exemplo. Né. Quer dizer, é um negócio impressionante. Fala, bom, esse negócio é inócuo. Inócuo Metso, né? Porque é com dinheiro público, né? Que está sustentando o cara numa atividade paralela dentro do Estado Democrático. Isso, né? Esse material está todo aberto à pesquisa desde fevereiro do ano passado.